Olha só, senhores, essa questão é uma questão sobre a Guerra Fria, tá? É uma questão sobre a Guerra Fria. Vejam, para vocês que estão fazendo o simulado do Descomplica e que são também alunos do Descomplica, esse é um tema que a gente não chegou ainda, não é? Ao contrário das outras questões, não é que eu corrigi e vou corrigir, esse é um tema que ainda não foi tratado nas aulas. Então, se você por acaso errou esse tema, não se desespere, né, porque não é um tema que você tem a obrigação de ter estudado. Claro que, como é um simulado, a gente tentou, não é, fazer um simulado mais abrangente possível com questões sobre todas as matérias para você poder se testar, mas isso ainda será, não é, um conteúdo que daremos, tá, em breve, ao longo da preparação, ao longo do curso, tá? Tá falando do Muro de Berlim, discutindo o Muro de Berlim, dizendo que a derrubada do Muro de Berlim, não é um símbolo importante do fim da Guerra Fria e da bipolaridade. É um confronto direto ao longo da segunda metade do século XX. Apesar de não chegarem a um confronto direto ao longo da segunda metade do século XX, Estados Unidos e União Soviética, tá, levaram outros espaços geográficos suas rivalidades. Nesse sentido, podemos compreender como um aspecto determinante da luta bipolar, quais são, né? Os aspectos determinantes da luta bipolar. Temos aspectos determinantes aí da luta bipolar. Letra A construção do Muro de Berlim, que junto com a bomba atômica que explodiu no Japão, marcaram o início da Guerra Fria. É isso? Não, isso não é um aspecto determinante, isso é o início da Guerra Fria. Está pedindo um aspecto determinante da Guerra Fria. A eclosão de guerras frequentes, motivadas pela rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, que tomaram conta da Europa. Eu até tenho guerras periféricas, mas na Europa não tem nenhuma guerra, não. Essas guerras vão acontecer, por exemplo, na Ásia, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, tá? Vão acontecer eventualmente na África. Mas na Europa, guerras constantes, não, o conflito era indireto, tá? Tá dizendo lá no enunciado, apesar de ser um conflito não direto. Então, não é a letra A, porque não é um aspecto determinante da Guerra Fria. Foram coisas importantes que levaram a Guerra Fria, a bomba atômica. Não é? E o Muro de Berlim é um símbolo da Guerra Fria, mas é mais uma dimensão simbólica do que um aspecto importante. É só de 61, inclusive não são da mesma data. Tá errada a letra A, porque não marca o início da Guerra Fria. O Muro de Berlim só é construído em 61. E a letra B, não é? Porque essa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética são absolutamente fundamentais, mas do ponto de vista indireto. Não é, por exemplo, provocando guerras na Europa que isso vai se resolver. Está errada, portanto, a letra B. Letra C. A crise econômica do capitalismo gerada na segunda metade do século XX, que foi causada pela ameaça comunista constante. Não. Apesar da ameaça comunista constante, o capitalismo vai muito bem, obrigado, está crescendo, está se desenvolvendo. É o welfare state, é um estado de bem-estar social, tá? É o desenvolvimento econômico da economia americana. Ela só vai entrar em crise em 73, 74, com o choque do petróleo. E isso não tem a ver com o comunismo, por incrível que pareça, foi uma questão econômica da OPEP, depois da guerra do Yom Kippur, que tem a ver com o Oriente Médio. Indiretamente vinculada à Guerra Fria, tá? Tem uma vinculação com a Guerra Fria, mas não é por causa da ascensão do comunismo. Então, eu não posso falar em crise econômica do capitalismo como característica da Guerra Fria, tá? Houve crise econômica do capitalismo? Até houve. Durante a Guerra Fria? Sim, nos anos 70. Foi por causa, como está dizendo aí, da ameaça comunista constante? Não foi por causa da ameaça comunista constante. Foi por causa de problemas do próprio capitalismo, do Oriente Médio, do petróleo, da geopolítica norte-americana, tá bom? Então, a letra C também está errada. Tá? Em boa parte desse período da Guerra Fria, você tem a ascensão do capitalismo, não crise econômica do capitalismo. Letra D. A presença em todo o globo de rivalidades geopolíticas e ideológicas derivadas do conflito entre Estados Unidos e União Soviética. A presença em todo o globo de rivalidades geopolíticas e ideológicas derivadas do conflito entre Estados Unidos e União Soviética. É essa a resposta correta. Tá? Tem tensões, rivalidades na América, Cuba, Nicarágua, socialismo no Chile, o golpe militar no Brasil, tensões geopolíticas e ideológicas. Tem na África a descolonização portuguesa, o Egito, os conflitos relativos ao apartheid na África do Sul, a influência dos socialistas em Angola, em Moçambique, a independência da Argélia, da França, são influências da geopolítica da Guerra Fria no contexto da descolonização. Tem na Europa a criação do Muro de Berlim em 61, tá? A questão dos mísseis balísticos, a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, a insurreição na Hungria em 54, tá? 56, então são exemplos. Não é? No Oriente Médio, a crise de Suez, as guerras entre os árabes e israelenses. Na Ásia, a Revolução Chinesa, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a divisão da Coreia, são todos exemplos importantes de tensões entre o capitalismo e o socialismo. A invasão do Afeganistão em 80, tá bom? 81,
Então, 79, perdão, em 79, são todos exemplos importantes que mostram que a letra D é a correta, tá? Por que a letra E está errada? A diminuição das tensões e o surgimento de uma fase histórica de menor relevância do poder militar? Claro que não, tem corrida armamentista, tem corrida nuclear, tem disputa entre Estados Unidos e União Soviética, tem aumento do orçamento dos dois lados. Claramente, não é, a letra E está incorreta. Então, a resposta correta aí, como uma característica importante da bipolaridade da Guerra Fria, é a letra D. A presença em todo o globo de rivalidades geopolíticas e ideológicas derivadas do conflito entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Na América, na Ásia, na África, na Europa, até na Lua com a corrida espacial. Até no espaço você tem rivalidades ideológicas e geopolíticas. Letra D, resposta correta.